ameaça, também conhecido como software malicioso, né, um termo utilizado para descrever qualquer tipo de aplicação ou código malicioso cujo objetivo é causar dano, né, ou qualquer tipo de prejuízo para os usuários. Aqui eu elenquei as principais ações, o que de fato esse código malicioso, esse software malicioso faz. As principais ações podem ser roubo ou interceptação de dados, sequestro de dados para futuro resgate, bombardeio de anúncios, corrupção de dados, etc. E antes que vocês pensem, poxa, mas esse é um tema já bastante antigo, né? E ainda é importante falar sobre isso, com toda certeza, pessoal. Hoje, né, estamos aqui em outubro de 2021, eu peguei uma matéria relativamente recente, do dia 30 de setembro, falando de um dos malwares que neste momento é o que tem mais tirado o sono de grande parte das empresas, que tem trazido muitos prejuízos, dores de cabeça, que tem motivado inclusive muitos investimentos. E o Brasil é uma das principais, dos países que mais tem sofrido, né? Pelo menos era o que dizia aqui a matéria, e atualmente em outubro ainda é um dos países que mais tem sofrido com esse malware. Então a ideia aqui é falar um pouquinho, vou passar rapidamente sobre os principais tipos de malware existentes. Vou falar um pouquinho das soluções utilizadas para diminuir a possibilidade desse tipo de código malicioso, software malicioso, trazer problema para as empresas e para os usuários. Então vamos falar um pouquinho sobre os principais tipos. São vários, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada um aqui. A ideia não é que vocês guardem a informação do que é de fato cada um deles, mas saiba da existência. É importante saber distinguir, é importante saber qual é o impacto que eles podem causar, por exemplo, nos equipamentos. Então vamos começar pelo adware, que é um software indesejado projetado para jogar anúncios em sua tela e pode servir como porta de entrada para outros malwares. Claro, porque ele joga aqueles anúncios, aí se a pessoa se interessa ou fica curiosa e acaba acessando, acaba clicando, acaba indo, né, para o site que é direcionado, ele pode instalar um malware no seu equipamento, um outro tipo de malware, e com isso ele vai permitir acesso de pessoas mal intencionadas ou até mesmo de outros malwares. Tá? Bots ou botnets são sistemas ou rede de computadores infectados que são forçados a trabalharem juntos sob o controle de um invasor, de uma pessoa mal intencionada, ou seja, ele acaba infectando vários dispositivos e a partir desses dispositivos ele orquestra alguns ataques, como a gente viu recentemente, ataque de negação de serviço distribuído, né, que tem grande poder de processamento, que tem grande poder de fogo, né, e muitas empresas ainda não estão preparadas para tratar esse tipo de ameaça. Tem ainda o cavalo de Troia ou Trojan, né, que finge ser um software legítimo ou se esconde um software original, né, que tenha sido alterado, que tenha sido violado, e ele tende a agir discretamente e cria um backdoor, né, ele cria uma porta de entrada justamente para que outros malwares sejam instalados, para que se conceda acessos a pessoas não autorizadas dentro do equipamento e assim por diante. Temos ainda o cryptojacking, que é um malware que faz mineração maliciosa de criptomoeda, para outra pessoa, que rouba recursos daquele equipamento no qual ele está instalado. Então esse hoje ele é bastante utilizado, é um que está entre os principais malwares do momento. Exploits são malwares que exploram vulnerabilidades em um sistema, né, a fim de permitir que alguém assuma o controle. São também associados à propaganda maliciosa e atacam através de um site legítimo que, sem saber, traz conteúdo malicioso de um site ruim. Então esse cara aqui, esse malware especificamente, ele muitas vezes ele está presente, por exemplo, em páginas de phishing. A pessoa acredita em determinado anúncio ou ainda em determinado conteúdo, né, um anexo que ele recebe, aí ele acaba instalando e aquele malware, que é um exploit na verdade, ele vai verificar se existe uma vulnerabilidade no browser ou no sistema operacional, enfim, e a partir disso ele faz alguma ação, né, para tentar ganhar controle em cima daquele equipamento, por exemplo.
Keylogger é um tipo de malware que registra tudo que o usuário digita, geralmente armazenando as informações obtidas e enviando para um criminoso. Okay? Esse também é utilizado principalmente para obter credenciais onde possa trazer vantagem para os criminosos. Um sistema que está publicado na internet, um site de banco, qualquer coisa do tipo. Ransomware, eu já falei um pouquinho sobre ele antes, mas ele é um malware basicamente que bloqueia o dispositivo e ou criptografa os arquivos da vítima. Ele usa uma criptografia forte e a partir disso ele força a vítima a pagar por um resgate, seja para recuperar, para voltar a ter acesso àqueles dados, àquelas informações, ou ainda o que a gente chama de dupla extorsão, na sequência, para não expô-los na internet. Então, muitas vezes, o criminoso ele instala esse malware, que faz justamente essa criptografia. Muitas vezes ele envia esses dados para uma base dele, que ele, criminoso, tem acesso, e aí ele acaba extorquindo as empresas, para que, olha, se tu quiser retomar o acesso aos seus dados, eu tenho a chave de acesso, me paga, geralmente em criptomoedas, e, bom, o criminoso pode ou não conceder a chave, pode ou não passar a chave. O pagamento por si só não garante nada, tanto que é um tema que tem sido muito discutido, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, mas é importante que vocês tenham isso em mente. E a exposição de dados, por vezes sensíveis, causa prejuízos muito grandes para as companhias de reputação, muitas vezes legais, basta ver, por exemplo, que nós temos a LGPD, nós vamos falar durante esse curso sobre a LGPD, que são dados que são protegidas pela lei. Existem muitas regulamentações que também protegem alguns tipos de dados. Então, se o criminoso tiver acesso a isso e expor como tendo uma fonte, uma empresa, isso acaba pegando muito mal para a empresa e pode trazer outros tipos de prejuízo, incluindo o prejuízo reputacional. Rootkit, malware que oferece ao invasor um privilégio de administrador no sistema infectado. Geralmente é projetado para ficar escondido do usuário, ou seja, ele atua de maneira silenciosa e ele dá privilégios administrativos para quem enviou o malware, para quem criou, enfim. Spyware, basicamente, é um malware que observa as atividades do usuário sem permissão, e passa essas informações para o autor, para saber comportamentos, o que faz, como faz, fica observando esse tipo de ação. E bem como numa tradução, spy vem de espião, então ele fica ali silenciosamente coletando essas informações e enviando. Ele se diferencia um pouquinho do keylogger, porque o keylogger pega só o que é digitado. O spyware não. O spyware ele vai um pouco além. Ele pega print de tela, onde está clicando, ele pega comportamentos, que tipos de sites são acessados, ele consegue coletar muitas vezes, inclusive, o que é digitado, então ele é mais perigoso que o keylogger. E por fim, vírus e worms. Vírus é um malware que se anexa a outro programa e quando executado infecta outros arquivos, ele trabalha ali se reproduzindo, danificando funções centrais de um sistema, excluindo e corrompendo arquivos, ou seja, ele só traz dor de cabeça, só prejuízo. Ele acaba não enviando nada para fora, não trazendo, abrindo portas, nada disso. Ele basicamente, o intuito dele é causar mal-estar, prejuízo, problema para onde ele estiver infectando. E o worms é um malware semelhante ao vírus, que se multiplica a fim de se espalhar para outros computadores através de uma rede, gerando muitos problemas, danos, destruindo dados, arquivos. Eles usam cada máquina infectada para infectar outras mais. Então, diferente do vírus que trabalha num equipamento específico e causa problema naquele, o worm ele já é criado para procurar outros equipamentos dentro daquele mesmo perímetro, da mesma rede, e tentando se espalhar. Muitas vezes ele acaba trazendo prejuízos do tipo, ele ataca um serviço local e com isso, por exemplo, um sistema de autenticação central, ele faz muitas requisições e acaba bloqueando usuários, ele acaba trazendo uma série de prejuízos e ele também é tão danoso quanto o vírus.